Olá, bom dia, tudo bem? Nós da Arte em Vasos vamos começar a fazer alguns vídeos para passar a nossa experiência no cultivo de suculentas e cactos, né? E uma das coisas que sempre os nossos clientes pedem e tem dificuldade de fazer é o controle de pragas, né? É um assunto complicado e a gente sempre vê na internet alguns vídeos, eu tenho visto alguns vídeos falando de soluções caseiras que muitas vezes não têm a eficiência necessária, né? Por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo aqui, falando inicialmente de pragas, porque temos dois tipos de problemas sérios em plantas ornamentais em geral, e no nosso caso, como nós cultivamos suculentas e cactos, é, a questão de pragas e doenças, né? São duas coisas diferentes, né? Pragas relacionadas com insetos, ou, alguns tipos de aracnídeos também atacam as plantas, né? E nessa primeira parte, nós vamos tocar relacionado aos insectos. Dentre eles, eu coloquei aqui uma lista, não? Vamos ver essa lista de insetos que atacam as plantas. Bom, oh, eu destaquei alguns que, no caso de cactos e suculentas, são mais ocorrem com maior frequência, né? Dentre eles temos aí as cochonilhas, os pulgões, lagartas, de vez em quando aparece alguma, não é tanto. Gafanhotos e grilos também são mais esporádicos, né? Em relação ao ataque das plantas, desse tipo de planta, tá? Não que os outros não sejam importantes, também são, mas essas que estão aí em negrito são as que eu tenho visto com maior frequência por aqui, tá? Vou começar com as cochonilhas, tá? São insetos bem característicos, inclusive tem dois tipos deles, né? Tem uns que tem nós denominamos corpo nu, né? Que seria tipo uma escama, né? Parecia de coloração branca, parece uma escaminha. Você vê que tem alguma coisa na sua planta. Como são muito pequenos, você não consegue identificar muito bem eles, mas você já vê alguma coisa diferente na sua planta. Então, principalmente quando você quer identificar qual que é o problema, o ideal seria você ter uma lupa para poder enxergar melhor eles. Aí você já vai ver de forma mais nítida, né? Fora esses que parecem uma escama, né? Eles crescem em colônias, né? Por isso que é uma mancha que vai crescendo. À medida que eles vão se multiplicando, vai tomando conta da planta. E tem outro tipo que parece uma carapaça, né? Parece que uma coisinha que está grudadinha e ela não se mexe. Geralmente eles não são de se movimentar muito. E esse de carapaça, menos ainda, ele fica grudado na planta, sugando e se alimentando, tá? Um sintoma bem nítido é porque esses insectos eles excretam um líquido, né, que tem um açúcar, né, e isso atrai as formigas, né? As formigas vão lá por causa dessa secreção. Então, quando você vê formigas andando na sua planta, com certeza deve ter alguma coisa que elas estão procurando. E muitas vezes essa excreção que elas colocam para fora, e esse suco, esse líquido açucarado, ele favorece o crescimento de um fungo, né? Então a sua planta começa a mudar de cor, ela fica com eu vou mostrar uma foto depois para você ver em relação a isso. Isso é chamado de fumagina, né? Essa mancha que
provocada por um fungo que vai tomando conta da planta. Aí vai tirando a área saudável da planta, a planta não consegue mais fazer fotossíntese e, consequentemente, isso vai deixando ela cada vez mais fraca, né? Aqui temos uma foto mostrando o ataque de cochonilha, né? Você vê tipo uma sujeirinha, né, que vai crescendo aos pouquinhos e vai ficando maior. Por exemplo, aqui, ó, ela já está um estágio maior, porque elas vão crescendo e atingindo, ficando cada vez maiores, tá? E principalmente elas começam pelo lado mais protegido da planta. Então, debaixo das folhas, de vez em quando você tem que fazer uma inspeção para ver se não tem nada de errado, principalmente esse tipo de suculenta, né? A Echeveria dá muito entre as folhas e na parte de baixo, né? Por isso que de vez em quando é bom você fazer uma limpeza, né, nas plantas, nas folhas de baixo, aquelas folhas mais velhas. Com certeza você vai achar depois de um ano ou depois de alguns meses, né, na sua casa, você já pode achar esse tipo de praga. Então, o ideal é você ir limpando. Se você já vê alguma coisa, eu vou mostrar que tipo de produto você tem que passar aí no final da apresentação. Que tipo de produto que é mais eficiente para matar, tá bom? Aqui também tem o outro tipo. Esse aqui é do tipo escama, né? Parece uma escaminha. Esse do tipo já mais que forma uma carapaça, né? Tipo uma conchinha, né? Ela fica grudado na folha. Se você porque ela é uma sujeirinha, né? Se você quer ter certeza, você com alguma coisa, com algum instrumento, você pode tentar tirar ela e vai ficar a marca, como ficou aqui, tá vendo? Ela foi ou caiu porque morreu, né? Ficou velha, ou alguma coisa fez com que ela caísse. Se fica essa marca aqui, é cochonilha, tá bom? Essa é uma forma de reconhecer. Aqui temos outro tipo também, né? E justamente elas crescem nesses lugares porque elas ficam mais protegidas, me entende? Na junção das folhas com o caule, ou debaixo da folha, ou na base do caule. Então, sempre por aí. Depois que a infestação começa a tomar conta da planta, aí elas vão para outras áreas, né? Ó, isso aqui é típico do cítrico, né? Da laranja, do limão. Então, se você tem muita planta no seu quintal e você tem um limoeiro e já está desse jeito, infelizmente a coisa mais fácil é você eliminar o pé de cítrico que você tem ali, porque o controle é muito complicado, tem que ser como se inseticida mais fortes, né, para você poder fazer. Você precisa de um pulverizador bom, né, praticamente um atomizador se a planta for muito grande, porque você tem que lavar a planta muito bem, né? Não adianta você jogar um pouquinho só de produto e pronto, isso não vai resolver. Então, se você quer ter uma coleção de suculentas, eu não recomendaria você ter nenhum tipo de cítrico no seu quintal, né? Porque o controle vai ser muito complicado e vai passar para suas plantas, né? Se você tiver uma espécie que infeste as suas suculentas, né, que tiver uma espécie que aceita esse tipo de cochonilha, ela vai acabar sendo infestada, tá bom? Aqui também temos o outro tipo, outra espécie, né, de cochonilha. É bom você saber identificar para saber que tipo de produto ou como você deve fazer para controlar ela. E aqui uma foto um pouco mais ampliada, você já dá para ver que é um inseto, tá? Aqui é aquela que forma a carapaça, né? Ela vai aumentando, você acha que é da planta e não é, o inseto está aí sugando a seiva do vegetal, né? Aqui outro tipo, né? Tá? Bom, relacionado com cochonilha, esses são os tipos principais, né? Existem uma variedade de espécies, né? Mas essas são as formas características da cochonilha, tá? Relacionado com os pulgões, né?
também são insetos que sugam a planta e são bem pequenos, de 1 a 5 milímetros aproximadamente, né? Existem duas formas, com asas, né, e sem asas. São formas ápteras ou aladas, né? Principalmente elas atacam as brotações. Elas gostam do tecido mais mole, porque elas têm que introduzir um, um órgão, né, para poder perfurar a planta para poder sugar, tá? O problema do pulgão também é a transmissão de vírus, né? Então, plantas sadias que são atacadas por pulgões, como tem a forma alada, ela vai voar, vai fazer revoada e infestar outras plantas. Então, isso vai fazer com que, se uma planta tem vírus, vai transferir para as outras, né? E o vírus ele prejudica a fotossíntese porque tira a parte da clorofila das plantas, acaba prejudicando a produção de clorofila e aí a planta começa a ficar fraca, né? Também como a cochonilha excreta um líquido açucarado, né? Provocando a formação da fumagina, aquele fungo que toma conta da planta e fica aquele aspecto negro, né? Aqui, ó, aqui tem esse é de citros, né? Mas é o mesmo tipo como se diz, de sintoma, tá? Fica aí essa aparência aqui enegrecida, tá? Muito bem. Os pulgões podem apresentar vários tipos tem várias espécies, né? E diferentes cores, né? Aqui temos um controle, né? Controle biológico, né? Da, desse insecto que se alimenta de pulgões, tá? As joaninhas, né? Esse aqui tá atacando pulgões amarelos, tá? Então por isso também que é muito importante o controle químico. Você tem que fazer bem, de forma bem específica, né? Porque senão você acaba matando esses outros insetos que são benéficos para você. Tem mais de 4.000 espécies conhecidas, né? Dentre elas, 250 que causam algum problema para as plantas que nós cultivamos, né? Os primeiros, esses predadores naturais, como a joaninha, né? E depois vou mostrar uma foto com outros tipos de predadores. Então esses insectos você não pode matar, tem que evitar. Se for pulverizar e ele estiver se alimentando de pulgões, a melhor coisa que tem é você retirar ou esperar o período da noite, que ele não vai estar agindo, ou você separar a planta num local específico onde você vai fazer o tratamento, se possível, tá? Aqui tá. Aqui temos esses três tipos de predadores naturais: a joaninha, o bicho lixeiro, né? Então, se você vê esses insetos nas suas plantas, eles são benéficos, e a tesourinha, né? Você não deve fazer nada contra eles porque eles estão te ajudando, tá? A controlar aí qualquer início de infestação. Logicamente, quando a infestação já é muito grande, eles não vão dar conta do recado. São insectos que vão te ajudar na fase inicial de controle, tá? Aqui também temos o ataque de pulgões, tá? Na medida que eles vão crescendo, vão ficando maiores, né? E aí já fica com a forma mais adulta do desenvolvimento deles, né? Aqui temos duas faces, a face alada e essa aqui, né? Que não tem asas. Então, quando ele chega nessa fase, a colônia está tão grande que ela precisa se transportar para outro lugar. E a forma de disseminação é através dessas revoadas que eles fazem quando os insetos já estão adultos, tá? Aqui também temos uma outra foto. Aqui temos duas faces, né? Quando são menores e quando são maiores, né? Mas é o mesmo inseto. Esse é o menor,
está em crescimento, né? Tá vendo o tamanho vai aumentando até chegar na fase adulta, né? Bom, eu acho que eu vou ficar nessa primeira parte com esses dois tipos para você conhecer as pragas que podem ocorrer nas suas plantas, né? É bom você identificar elas. E na segunda parte eu estarei falando sobre o controle, né? Como você controlar essas pragas, né? Quais são as medidas, né? Mais eficientes para você fazer isso. E principalmente eu vou dar umas dicas de como você evitar de levar insetos, neste caso pragas, para dentro da sua coleção. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer, né? Então vou dar uma série de dicas de como você saber evitar que a sua coleção seja atacada por pragas, né? Então a primeira parte seria isso, reconhecer você os insectos, porque na hora de você fazer a compra, eu já vou deixar essa primeira dica. Na hora de você fazer a compra, você tem que identificar se a planta que você está comprando tem pragas já existentes nela, né? Então você fazer compra num lugar que você saiba reconhecer a praga e não levar para sua casa. Essa é a primeira atitude que você tem que ter, né? A primeira medida, né? Para evitar, tá bom? Então aguarde no seu próximo vídeo, e aí estarei falando sobre métodos de controle, tá? E outros assuntos mais, tá bom? Um abraço, até mais.